Durante 100 anos, o Canal do Panamá impulsionou o comércio global. Não há melhor maneira de transportar mercadorias do Oceano Atlântico para o Pacífico, mas talvez isso esteja prestes a mudar. O México está prestes a abrir um novo projeto, o Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec. É um pouco complicado. Mas o que é isso? E substituirá o Canal do Panamá? Já prepara a pipoca e vamos descobrir. O Canal do Panamá é, junto com o Canal de Suez, provavelmente a hidrovia artificial mais famosa do planeta. Atravessa o Istmo do Panamá. Você não ouve essa palavra com muita frequência, istmo. É basicamente apenas uma faixa de terra que conecta duas massas de terra maiores. O Istmo do Panamá liga a América do Norte à América do Sul, com o Atlântico e o Pacífico de ambos os lados. Este istmo tem 65 quilômetros de largura. Essa é também a extensão do Canal do Panamá, que na verdade é relativamente curto. O Canal de Suez é quase 3 vezes mais longo, enquanto o Grande Canal na China é, bastante incrivelmente, mais de 20 vezes mais tempo. Mas o que falta em tamanho ao Canal do Panamá é compensado em termos de importância. Dê uma olhada neste mapa das Américas. Antes da construção do Canal do Panamá, em 1914, era um problema total para a carga os navios viajarem de um lado para o outro. Imagine um navio vindo da Europa. Tem um monte de mercadorias que deseja vender na Califórnia. Esse navio teria que navegar até o Chile, atravessar o Estreito de Magalhães, então navegar todo o caminho para o norte novamente. Se o navio fosse rápido o suficiente, poderia fazer isso em algumas semanas, mas para a maioria dos navios, você está olhando para meses. Também era perigoso. O Estreito de Magalhães pode ficar extremamente tempestuoso, sem falar em algumas correntes malucas. Naquela época, a única alternativa, a passagem noroeste, no topo das Américas, ficou obstruído pelo gelo durante a maior parte do ano e impossibilitou a navegação dos navios. Em 1902, os Estados Unidos decidiram fazer algo a respeito. Eles traçaram um plano para construir um canal de navegação na América Central. Este novo canal levaria menos de um dia para um navio navegar e reduziria a jornada do Atlântico ao Pacífico por uma distância de aproximadamente 12.000 quilômetros. São algumas boas semanas de viagem. Construir o canal não foi fácil. Os trabalhadores tiveram que usar dinamite, brocas e pás movidas a vapor para limpar mais de 200 milhões de metros cúbicos de terra. Para colocar esse número em perspectiva, se você empilhasse tudo numa montanha gigante, seria ser 80 vezes maior em volume que a Grande Pirâmide de Gizé e quase 2 vezes mais alta do que o Empire State Building. Basicamente, uma montanha feita pelo homem. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, os trabalhadores encontrarão-se trabalhando em temperaturas de 40 graus Celsius ou mais. Quase 6.000 pessoas morreram ao longo do caminho, às vezes devido à insolação, mas também devido a deslizamentos de rochas e às doenças tropicais ocasionais. Resumindo, não parece divertido. Houve também alguns desafios importantes de engenharia com os quais o projeto teve que lidar. Havia uma diferença de quase 30 metros entre o ponto mais alto da proposta canal e o mais baixo. Isso significou que a equipe de construção do canal teve que incluir uma série de eclusas e portões, o que ajudou a mudar a elevação da água. Essas eclusas permitem que os navios subam até o pico de 30 metros, antes de fazerem seu caminho de volta para baixo novamente. No total, a construção do Canal do Panamá custou aos Estados Unidos um valor total impressionante de 375 milhões de dólares, o que equivale aproximadamente a 12.000 milhões de dólares hoje. Mas apesar de todos os desafios, após uma década de construção, o Canal do Panamá oficialmente inaugurado em agosto de 1914. O primeiro navio a atravessar o canal foi o SS Ancon, e provou ser o primeiro de muitos. Cerca de 1.000 navios utilizaram o canal no primeiro ano, e esse número tem aumentado cada vez mais desde. Hoje em dia, mais de 10.000 navios utilizam o Canal do Panamá todos os anos, trabalhando juntos para transportar 500 bilhão de toneladas de mercadorias. Esses navios pagam um pedágio para usar o canal. Para uma embarcação maior, pode custar cerca de $500 milhões de dólares americanos, mas vale bem a pena o custo, pois poupa-lhes viajar por todo o lado em vez disso, o caminho até o Estreito de Magalhães. Este canal mudou a face do comércio global. Mas a partir de 2024, esta famosa hidrovia poderá enfrentar uma concorrência séria. É isso mesmo, finalmente é hora de falar sobre o trem interoceânico. O Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec. Ou, UCI, para resumir. Se você está pensando que essas letras não combinam, é porque é uma abreviatura do nome espanhol para este projeto.
Para compreender as origens do SI, precisamos voltar ao final do século XIX. Foi mais ou menos na mesma época que os Estados Unidos começaram a pensar no Panamá Canal, e acontece que eles não eram o único país a explorar esse tipo de ideias. Em 1884, um homem poderoso tornou-se presidente do México, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Isso também é demais. Vamos chamá-lo abreviadamente de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era natural do estado de Oaxaca, na costa sul do México. Quando chegou ao poder, decidiu construir uma linha férrea para ligar Oaxaca ao litoral de Veracruz, no norte. Ou seja, queria construir uma ferrovia entre o Atlântico e o Pacífico, na esperança de resolver exatamente os mesmos problemas que o Canal do Panamá resolveu mais tarde. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dela, mas em meados de janeiro de 1907, esta nova ferrovia, conhecido como Trem Interoceânico, abriu oficialmente suas portas. Isto foi 7 anos inteiros antes do Canal do Panamá, e os comerciantes globais começaram a usar o ferrovia imediatamente. Nos anos seguintes, centenas de milhares de toneladas de carga foram transportadas com sucesso. O México começou a prosperar economicamente à medida que se viu desempenhando um papel vital no cenário internacional. Mas esse sucesso durou pouco. Quando o Canal do Panamá abriu suas portas, a maioria das companhias marítimas decidiu parar de usar o trem interoceânico e mude para o canal. Em 1914, quando o Canal do Panamá foi inaugurado, a quantidade de carga que viajava ao longo do canal mexicano à ferrovia caiu 1/3, um ano depois, caiu quase 80%. Isto apesar do facto de a linha ferroviária que atravessa o México ser, na verdade, mais rápida do que a Canal do Panamá, ficava mais perto da América e economizava alguns dias para quem quisesse para usá-lo. Então, por que as pessoas escolheram o Panamá? A princípio, pode não fazer sentido. Mas na verdade existem algumas razões muito importantes. Em primeiro lugar, muitas das companhias marítimas estavam sediadas nos Estados Unidos e preferiam apoiar um projeto americano em oposição a um rival mexicano. Além disso, uma guerra civil eclodiu recentemente no México. A violência assustou muitas outras empresas. Logisticamente falando, também é mais simples usar uma rota marítima. Você não precisa para descarregar sua carga em trens. E assim, com uma queda tão grande no tráfego, o trem interoceânico ficou muito caro manter. Ele entrou em colapso e ficou em mau estado. E assim permaneceu durante 100 anos, até que um novo e ambicioso presidente chegou ao poder no México, López Obrador. Em 2018, o presidente López Obrador fez planos para reconstruir a antiga linha ferroviária do México e criar um novo corredor entre o Atlântico e o Pacífico, um rival moderno nas proximidades do Canal do Panamá. O ambicioso projeto foi anunciado oficialmente poucos meses depois, com planos para um trio de linhas ferroviárias primárias, linha Z, linha FA e linha K. Se alguém souber o que são essas letras representa, por favor, deixe-nos saber nos comentários. Nossa equipe trabalhou duro nisso e nenhum de nós consegue descobrir. De qualquer forma, de volta ao SI. As obras começaram em junho de 2020, cortando vegetação, arrancando caminhos antigos e substituindo-os com novos brilhantes. No total, espera-se que a nova ferrovia, com essas 3 linhas principais, seja mais do que 1.000 quilômetros de extensão. O governo mexicano também está planejando construir uma série de parques industriais ao longo do Estrada de Ferro. E López Obrador não está brincando aqui. Em 2023, ele enviou o exército para capturar um trecho da antiga ferrovia que pertencia oficialmente a uma empresa privada. Mais tarde, ele se ofereceu para compensar a empresa, mas não antes de ter 100% de certeza de que isso trecho da ferrovia estava seguro nas mãos do governo. Ele não queria arriscar o colapso do projeto, só porque não conseguia chegar a um acordo com uma empresa privada teimosa. Na verdade, houve alguns confrontos com manifestantes, incluindo vários grupos de comunidades indígenas em Oaxaca. Estão preocupados com o impacto ambiental do projeto. Trabalhadores da construção civil vêm derrubando árvores e danificando habitats locais. Um grupo de manifestantes foi brevemente preso, após supostamente atacar trabalhadores da construção civil com facões. Noutros locais, famílias locais foram realocadas à força. Tudo parece um pouco controverso. Mas a maioria das pessoas na região pensa que os aspectos negativos do projeto serão compensados por todos os benefícios. Alguns especialistas pensam que o SI criará $500 milhão de empregos para a população local, e atrair $50 mil milhões de investimento internacional. Este boom econômico poderá transformar o país, e é isso que o presidente López Obrador está contando. Em agosto de 2023, a linha Z foi oficialmente concluída.
Em setembro, o próprio López Obrador viajou em um trem de passageiros em uma das extremidades da rota para o outro. A viagem durou menos de 9 horas, tornando-a oficialmente mais rápida do que atravessar o Panamá Canal. 2 meses depois, poucos dias antes do Natal de 2023, os primeiros trens abriram suas portas ao público em geral e passou a transportar passageiros locais da costa atlântica para o Pacífico. As outras 2 linhas deverão ser concluídas até o final de 2024. Apesar de todo esse progresso, o governo ainda tem muito trabalho a fazer antes que a CIE pode ser usado para remessa internacional. Outra característica do projeto é a reforma total dos portos nas 2 extremidades do trem-linhas, para torná-las mais adequadas para navios de carga. Isto inclui um quebra-mar gigante no porto de Salina Cruz, que será composto por centenas de milhares de toneladas de rocha para abrigar o porto. Estas paredes rochosas gigantes destinam-se a reduzir o risco de navios de carga serem derrubados por tempestades ou ondas, o que realmente não seria o ideal. As obras ainda estão em andamento naquele quebra-mar. Mas a partir de notícias recentes, está cada vez mais perto de ser concluído, o que significa que o CIE abrirá a carga mais cedo ou mais tarde. E isso levanta uma questão bastante interessante: o que acontece com o Canal do Panamá? Antes de respondermos a esta pergunta, gostaríamos muito de receber seus comentários abaixo no comentários. Se você gosta desses vídeos, não deixe de se inscrever em nosso canal. Mas agora, de volta ao vídeo. Alguns especialistas pensam que o CIE provará ser uma alternativa mais barata e rápida ao atual Canal do Panamá. Se isso for verdade, faria sentido que as empresas mudassem seus métodos de envio. Rotas, viajando pelo corredor ferroviário do México em vez de usar a travessia em Panamá. Potencialmente, o canal poderia ser levado à falência, tal como fez com que o canal original versão da ferrovia mexicana fora do mercado um século antes. Mas, na verdade, não foi para isso que o CIE foi construído. As pessoas envolvidas afirmaram repetidamente que esta ferrovia mexicana complementará a existente Canal do Panamá, em vez de tentar substituí-lo. O Canal do Panamá tem capacidade para movimentar até 4 milhões de contêineres de carga a cada ano, mas muitas vezes isso não é suficiente. A cada ano que passa, mais e mais navios querem usar o canal, e isso enfrenta dificuldades para acompanhar a demanda. Para piorar a situação, o canal tem enfrentado alguns problemas. Em 2023, o Panamá foi atingido pela estação mais seca de sua história. As autoridades decidiram limitar o canal na esperança de preservar a água. Todos os seus portões e eclusas usam água para funcionar, e essa água era valiosa demais para ser desperdiçada. Uma decisão foi tomada. Apenas 25 navios seriam autorizados a usar o canal por dia, abaixo da média de quase 40 por dia. Isto levou a um certo frenesim, à medida que as empresas começaram a licitar milhões de dólares apenas para garantir um slot precioso. Outros navios ficaram encalhados, forçados a esperar por uma oportunidade de cruzar o canal. É aqui que outra opção como o CIE poderia ajudar. Poderia aliviar alguma pressão sobre o Canal do Panamá e dar às companhias marítimas uma alternativa rota quando o canal está em alta demanda. Isto tornaria o transporte marítimo mais confiável. As empresas teriam outra opção viável para ajudá-las a alcançar seus destinos a tempo. A escassez de água no Panamá interrompeu algumas entregas antes do Natal. Se o CIE estivesse em funcionamento, todas essas entregas poderiam ter sido feitas dentro do prazo. Trabalhando juntos, o Canal do Panamá e o CIE também poderiam levar a um aumento da comércio, com mais mercadorias agora capazes de circular entre o Atlântico e o Pacífico. Como disse uma autoridade mexicana sobre o projeto em 2023, não se trata apenas de conectar o país, trata-se de conectar o mundo. Mas, no futuro, também existe a possibilidade de o CIE enfrentar a sua própria concorrência. Em 2014, um empresário chinês tentou construir um canal na Nicarágua, na esperança de criar outra alternativa ao Panamá. Quando o mercado de ações chinês quebrou em 2015, ele foi forçado a abandonar o projeto. Mas talvez alguém volte a isso no futuro. Há também a possibilidade de que a passagem noroeste, uma vez bloqueada pelo gelo, possa estar se abrindo como resultado do aquecimento global. Nos últimos anos, alguns navios conseguiram usar essa rota para chegar de um lado do América para o outro. Uma coisa é certa, a situação do comércio entre o Pacífico e o Atlântico está à beira de algumas mudanças importantes. O que você acha do último megaprojeto do México? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.